Olá, muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira e esse é o Conversa de Redação. Conversa de Redação especial de sábado, resumão da semana. A gente passa limpo os temas que chamaram a atenção dos comentaristas do Conversa de Redação ao longo da semana. E para me ajudar nesse debate, eu recebo os comentaristas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e Leonardo Bortoleto. Não tem como não começar com o caso Master e os desdobramentos que chegaram nesta semana, né? Vou tentar resumir para vocês o seguinte: a nova prisão do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, decretada pelo ministro André Mendonça do STF, revelou novos detalhes da investigação conduzida pela Polícia Federal na Operação Complice. A decisão aponta indícios de que o grupo investigado mantinha uma estrutura organizada para cometer crimes financeiros, corromper agentes públicos e monitorar críticos, incluindo jornalistas. O empresário teria feito uma ofensiva contra envolvidos e testemunhas ligadas ao caso. Vorcaro, só para lembrar, já havia sido preso em novembro do ano passado, na primeira fase da operação, mas foi solto na sequência. Também foram presos agora o cunhado dele, Fabiano Zettel, e outros 2 colaboradores ligados ao empresário. Segundo a Polícia Federal, um desses colaboradores recebia cerca de R$1 milhão por mês e atuava como uma espécie de capanga de Vorcaro. Nas mensagens, Eduardo Costa, e aí tem conversas com Lula, com Bolsonaro, com Ciro Nogueira, com Alexandre de Moraes, com Dias Toffoli, enfim, tem muita confusão nesse caso que começa a vir à tona então essa semana. Bom dia, bom sábado para você. Bom dia a todos. E pegando a sua última frase, o Daniel Vorcaro inventou um novo tipo de crime. O crime ecumênico. Não no sentido estritamente religioso, mas no sentido maior da palavra, universal, coletivo, mundial, todos juntos. Por isso mesmo, eu quero chamar o ouvinte Itatiaia nesse sábado para reflexão sobre o texto que vou ler agora, respeitando, evidentemente, as escolhas religiosas de cada um. Eu gosto muito desse texto escrito no século XVII por um holandês chamado Baruch Spinoza. O Deus de Spinoza, o filósofo, aspas, para de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero é que faças e que saias pelo mundo, desfrutes de tua vida. Eu quero que gozes, cantes, te divirtas e te desfrutes de tudo que eu fiz para ti. Para de ir a estes tempos lúgubres, obscuros e frios que tu mesmo construíste e que acreditas ser a minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nas praias. Aí é onde eu vivo e expresso o meu amor por ti. Para de me culpar pela tua vida miserável. Eu nunca te disse que eras um pecador. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada tem a ver comigo. Se não podes me ler num amanhecer, numa paisagem, me ver no olhar dos teus amigos, me ter nos olhos do teu filhinho. Não me encontrarás em nenhum livro. Para de tanto ter medo de mim. Eu não te julgo, eu não te critico, nem te irrito, nem me incomodo, nem te castigo. Eu sou puro amor. Para de me pedir perdão, não há nada a perdoar. Se eu te fiz, eu te enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências de livre-arbítrio. Como posso te castigar por seres como és, se sou eu quem fez? Sou eu quem te fez. Crês que eu poderia criar um lugar para queimar a todos os meus filhos que não se comportam bem pelo resto da eternidade? Que tipo de Deus pode fazer isso? Esquece qualquer tipo de mandamento, são artimanhas para te manipular, para te controlar, que só geram culpa em ti. Respeita o teu próximo e não faças aos outros o que não queiras para ti. A única coisa que te peço é que prestes atenção à tua vida, que teu estado de alerta seja o teu guia. Tu és absolutamente livre para fazer o que tua vida um céu ou tua vida um inferno. Para de crer em mim, crer e supor, imaginar. Eu não quero que acredites em mim. Eu quero que sintas em ti quando beijas. Me sinta quando beijas a tua amada, quando agasalhas sua filhinha, quando acaricias teu cachorro, quando tomas banho de mar. Para de louvar-me. Que tipo de Deus ególatra tu acreditas que eu seja? Tu te sentes grato? Demonstra-o, cuidando de ti, da tua saúde, das tuas relações, do teu mundo. Expressa a tua alegria. Esse é o jeito de me louvar, de me louvar. Para de complicar as coisas, de repetir como papagaio o que te ensinaram sobre mim. Não me procures fora, não me acharás. Procura-me dentro, aí é que estou, dentro de ti. Aspas fechadas, esse é Spinoza. Resumindo a prosa? Fica falando em Deus aí, roubando, não, que você vai pro inferno.
Ô Marcelo da Fonseca, o Eduardo buscou Espinosa ali para trazer o comentário sobre o caso do Banco Master, e lógico, fazendo alusão às questões que envolvem também o mundo religioso. Queria te ouvir e ouvir o resumo seu da semana mesmo, uma semana muito reveladora, que para um jornalista, que eu sei que você gosta, dos bastidores, das revelações, uma semana importante também, né? Bom dia para você, bom sábado. Bom dia, Júnior, bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia a todos os participantes da conversa, bom sábado a todos. Eu que passei os últimos 2 dias lendo as conversas do Vorcaro com a namorada, que ele manda meio que até um cebolinha, sabe? Fala as palavras de R com L, ficar ouvindo o Edu citar o Espinosa aí, eu fiquei até meio perdido um pouco, viu, Edu? Essa semana eu fiquei mal acostumado lendo as conversas do Vorcaro com uma das namoradas dele, né? Pelo que aparece. Júnior, agora falando bem sério, essa semana a gente entendeu o motivo de muitas coisas que aconteceram nos últimos meses. Essa semana a gente entendeu por que o ministro Dias Toffoli trabalhou de forma com tanto afinco para que o celular do Vorcaro, para que as mensagens do celular do Vorcaro não viessem à tona. A gente entendeu por que ele fez uma dobradinha com o ministro Alexandre de Moraes para literalmente blindar o caso Master, né? A gente viu o Moraes atuar com o Banco Central para tentar ajudar o empresário, o Daniel Vorcaro. Essa semana tudo isso ficou escancarado. Por quê? Porque vieram à tona as mensagens privadas de ministros do Supremo com o empresário. E aí a gente passa daquele limite do que é público e o que é privado. Parece que tanto Toffoli quanto Moraes confundiram um pouco o cargo de ministro com seus interesses pessoais. E isso é muito grave. Eu acho que, volto a ressaltar, essa semana a gente falou isso algumas vezes, quando a gente critica o ministro do Supremo, a gente não está criticando a instituição. E aí eu acho que é muito necessário que a gente critique o Moraes e o Toffoli, porque as mensagens evidenciam que eles tinham uma relação nada republicana com o empresário. E que eles atuaram para ajudar esse empresário durante um julgamento no Supremo. Isso é muito ruim. E o outro ponto que eu acho que vale muito ressaltar, ficou para mim nessa semana também, é que não quer dizer que ter o contato na lista dos contatos do Vorcaro, você cometeu algum crime. A gente está vendo muitos políticos serem citados e a gente ainda não sabe exatamente qual foi a participação de cada um. É preciso a gente esperar as investigações. Agora, tem alguns nomes que realmente estão muito complicados. O presidente do PP, senador Ciro Nogueira, por exemplo, né, parece que ele fez até um lobby para o Vorcaro apresentando um projeto de lei do interesse do empresário. Isso é muito questionável. Então, vamos esperar para separar o joio do trigo. Até agora, o que a gente tem são relações com alguns ministros do Supremo muito conflitantes e a PF precisa ter muita independência para ir a fundo nesse caso. O Brasil merece essa transparência. Ô Bortoleto, é lógico que a gente já vem acompanhando esse caso há mais tempo, desde aquela primeira prisão, tudo que estava acontecendo, mas nessa quarta-feira, com essa nova operação, prisão de Daniel Vorcaro, do Fabiano Zettel, do capanga dele também, que é um caso muito estranho aqui em Belo Horizonte, tentativa de suicídio, enfim, ou suicídio, cada hora se fala uma coisa nessa história, né? Olhando desde quarta-feira, então quarta, quinta, sexta e hoje, sábado, dá pra gente digerir, mastigar e entender muita coisa, né? Bom sábado para você, bom dia. Bom dia, Júnior Moreira, aos amigos da bancada, aos ouvintes da Itatiaia. Essa semana a gente mudou de patamar com o caso do Banco Master, né? A gente sai de um crime financeiro para uma ardilosa arquitetura de mundo paralelo, onde eles podem tudo, fazem de tudo, se envolvem com tudo e têm a plena convicção de que não sofrerão nenhuma consequência. É um enredo de filme, é seriado. Para os próximos capítulos nós acompanhamos. Verdadeiramente, Júnior, o que mais me abala nisso tudo é a percepção clara de que o entendimento dos envolvidos é que deve ser assim mesmo que se conduz um banco, um Supremo Tribunal Federal, um Congresso Nacional, que se conduz à vida normal de qualquer cidadão. Olha, isso não é normal, nós não podemos normalizar uma coisa dessa e talvez nós estejamos em um grande divisor de águas, onde efetivamente vai se apurar e punir aquilo que tudo está nos mostrando envolver muitas pessoas de todos os lados, de qualquer vertente, porque o que os une é o dinheiro, a sanha arrecadatória infindável, sem fim mesmo, de tudo aquilo que é consumir. Consome-se sexo, dinheiro, relacionamentos, poder, influência, sem nenhum tipo de vergonha na cara de deixar isso claro, de trocar mensagem, de se expor. E aí, meus parabéns mais uma vez à Polícia Federal, que me parece ter total liberdade para poder conduzir esse processo. Se não fosse a Polícia Federal,
não estaríamos tendo a possibilidade, inclusive, de fazer todos os comentários, de todo o acompanhamento que a Itatiaia tem feito dos fatos ocorridos. Então, para mim, essa semana, nós subimos, entre aspas, subimos de nível com a questão do Banco Master e não se trata mais de um crime financeiro, é um crime de lesa pátria. Olha só, pessoal, outro tema que chamou muita atenção durante a semana é a guerra Estados Unidos, Israel e Irã, né? Na verdade, hoje, nesse sábado, completa então uma semana, né? Os primeiros bombardeios foram no sábado passado. Bom, o conflito nos últimos dias escalou para outros países do Oriente Médio. Após os bombardeios dessa aliança Estados Unidos e Israel, o Irã atacou bases norte-americanas em países vizinhos. O Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo, cujo tráfego praticamente desapareceu desde o início da guerra, né? E ali passa cerca de 20% do petróleo do mundo inteiro, está fechado, inclusive para navios dos Estados Unidos, da Europa, de aliados ali dos Estados Unidos. Essa obstrução, inclusive, pode chegar na prática e afetar aqui no Brasil, na bomba de combustível, o brasileiro que vai abastecer o carro, porque com certeza o petróleo deve subir e subir bastante. Ô Marcelo, quero começar com você essa história. É uma guerra que parecia, você olha para o Irã, um país pequeno, uma potência como os Estados Unidos, junto com Israel, que o negócio ia ser um pouco mais simples, mas o que a gente está vendo é uma retaliação do Irã e muito importante, deixando o Donald Trump ali meio de calça na mão, hein? O Edu e Júnior tem uma frase muito famosa, né? Que a guerra é a derrota da política. Eu não vou lembrar, talvez o Edu lembre aí de quem que é essa citação, né? Eu não sei se é Spinoza, um desses pensadores antigos aí, o Edu vai lembrar. Eu acho que a gente está vivendo isso. Toda guerra tem que ser lamentada. A guerra está acontecendo porque se esgotou a negociação que foi tentada, né, entre Estados Unidos e Irã em relação ao regime, né, iraniano conseguir ter armas nucleares. Essa guerra escancara que a ONU já não existe mais na prática, que a ONU não consegue mais intermediar as negociações entre países. E aí o Donald Trump resolve tomar essa medida junto com alguns aliados, né, como Israel, para atacar o regime iraniano. O regime iraniano que a gente precisa reforçar sempre quando a gente fala, um regime cruel, autoritário, que comete algumas covardias inaceitáveis. Há alguns meses atrás nós tivemos uma mulher apedrejada, né, por ordem do regime iraniano porque ela não usou a burca. Né, a gente vê condenações de homossexuais. Então, tudo de ruim que tem no Irã, a gente pode criticar, a gente pode apontar e torcer para que o Irã mudasse de regime, né, que conseguisse ter um país mais democrático, com mais direitos humanos. Agora, eu fico com a seguinte dúvida: o que vai acontecer a partir de agora? Os Estados Unidos foi lá, matou o Ayatollah Khamenei. O que vai acontecer a partir de agora? O país vai conseguir ter um regime, vai conseguir se estabelecer, ou vai virar um caos igual virou o Iraque, que a gente viu quando o Bush invadiu em 2003? Eu fico com medo do que isso vai representar para a população. A gente vai ser influenciado, vai ser afetado, claro, com a gasolina, mas são milhões de pessoas no Irã que talvez não vão conseguir sair para ir para a escola, que não vão conseguir ir para o hospital, que não vão ter o que comer. Então, toda guerra é ruim, a guerra é a derrota da política, a gente só pode lamentar quando surge uma nova. Ô Bortoleto, mais uma guerra, na verdade, né? A gente tem a da Rússia com a Ucrânia e tem outras também que a gente pode lembrar nesse período. Aqui na Venezuela, a entrada dos Estados Unidos foi um pouco mais tranquila, mas também havia uma negociação há mais tempo, né? Fato é que temos mais uma guerra que não me parece que vai terminar na previsão que o Donald Trump deu, não, de 4 ou 5 semanas. A situação está bem complicada por lá. E na realidade o que a gente tem que deixar muito claro é entender que o Irã não é a Venezuela. Ou seja, o tamanho do impacto de uma guerra no Irã é completamente diferente da abordagem que os Estados Unidos fez, cooptando aqui da Venezuela o presidente, Hugo Chávez. Então, desculpa, Nicolás Maduro. A realidade é porque é filhote um do outro. Não, mas é a mesma coisa. É filhote um do outro. Mas a realidade é que no Irã o impacto econômico é completamente diferente. Eu acredito muito que o tempo de guerra vai ser muito estendido. Eu concordo com o Marcelo quando ele coloca o que será que vai acontecer, mas o que eu coloco como observação adicional aqui, Marcelo, é o seguinte: com certeza absoluta tende a ser melhor do que o que estava. Porque ali nós já passamos do limite há muito tempo. Agora, é uma preocupação que eu tenho, não é com o Irã agora, é para onde vai o intento do presidente americano Donald Trump. Vai na Venezuela, resolve do jeito que quer. Vai no Irã, resolve do jeito que quer. Qual que é
a próxima que ele se sente no direito de entrar e resolver. Essa preocupação também é uma preocupação válida para as próximas semanas. Você está sugerindo que esse país seja o Brasil? Não, né? Não que seja o Brasil, mas que talvez ele tenha problemas antigos maiores para poder resolver, inclusive no Oriente Médio. Acho que ali continua a estada dos Estados Unidos por mais tempo. E essa guerra, Eduardo? Uma semana completa hoje, como é que você está olhando para isso tudo? O que me impressiona é que você não tem uma União Europeia para juntar com o Mercosul, com a Liga Árabe e dizer o seguinte: presidente Trump, para com essa guerra amanhã, porque senão nós vamos juntar todas as nossas forças contra o povo americano. Porque para você parar um doido desse, você já viu aqueles caras que resolvem parar o trânsito e fica ali incomodando até que desce um do carro com um pedaço de pau e arrebenta ele? Já vi isso várias vezes na internet. Pra você controlar um doido... Acho o outro doido, né? Tem que achar um mais doido. O Trump precisa de um outro doido. Porque primeiro foi na Venezuela, sequestrou o líder lá da Venezuela. Ah, mas Venezuela, esse cara, um ditador cruel... O que aconteceu depois que ele sequestrou o Maduro? A única coisa que aconteceu, Júnior, tomou conta do petróleo venezuelano na marra. Só isso. Não mudou em nada a vida do venezuelano, nada. Agora ele está no Irã. Ah, porque o Irã tem arma nuclear. O pouco que o Irã tinha chance de acelerar, ele destruiu no ano passado. Só. Não tem, não. Está querendo... Pelo menos a desculpa da vez passada era a arma nuclear. Então ele está mentindo, né? Que lá ele falou que acabou, agora ele falou que tem de novo. Não né? sou eu que estou dizendo. Quem diz são os especialistas lá no Oriente Médio. Está mentindo. Igual mentiu no Iraque. Igual o Iraque. Está querendo tomar conta do comércio internacional e do petróleo. E perguntaram para ele ontem ou anteontem, e Cuba, ele falou assim, questão de tempo. Na hora que ele acabar com o Irã, ele vai para Cuba. Aí ele vai gostando. Um dia, depois ele vai falar assim, pô, a Espanha não me emprestou as bases da guerra contra o Irã. Vou para a Espanha, derrubar o rei e o primeiro-ministro. E vai tomar conta do mundo. Se ninguém frear, vai. Agora... O outro doido, será que é o Xi Jinping? Um Xi Jinping desse, um Putin desse, qualquer doido. Eu fosse o Lula, eu bancava o doido, chamava o mundo. Vamos não, Edu. O Lula não dá conta disso, não mexe com isso, não. Não arruma essa confusão pro nosso lado, não. Já foi tão difícil, tão fácil. O que o Marcelo falou ali? Não arruma essa confusão do Lula entrar nessa história, não. Para não arrumar confusão. O Zema, do jeito que tá peitando o Supremo, devendo todo mundo no Supremo, arrumando liminar lá, ele é mais doido. Mas deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Eu vi na CNN Brasil ontem que 100 horas de guerra custam 3,7 bilhões de dólares aos Estados Unidos. Ora, se a guerra... Isso dá 4 dias. Se a guerra está completando hoje 8 dias, nesta guerra, senhoras e senhores, que começou sábado passado, né? O doutor Trump lá já gastou o equivalente na nossa moeda a 40 bilhões, com B de bola, 40 bilhões de reais. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que dinheirama que é o valor do rombo do Banco Master. Gente... Mas só lembrando que o orçamento dele é de $1 tri. Para isso. Para isso. E falou que dinheiro não é problema. Não. Ô, gente, com tanta fome, com tanta miséria... Deus de Espinosa, tá? Ô, gente, para fecharmos o Conversa de Redação desse sábado, eu queria pedir o poder de síntese de vocês, porque a gente só tem mais 2 minutinhos e eu quero ouvir todo mundo sobre esse assunto, que é mais um assunto popular e que aconteceu durante a semana, foi a mudança de tom do presidente Lula em relação à escala 6x1, um tom um pouco mais moderado. Na fala dele, Bortoleto, ele dizia assim, não dá para enfiar isso goela abaixo do empresariado. Os deputados, os líderes da esquerda, meio que forçando o negócio, e o Lula deu uma pisada no freio nessa semana. Como é que você olhou para isso? É um movimento político inteligente dele, porque deixou todo mundo aquecer, depois ele vai, tira fora e deixa se queimar quem tem que queimar. A realidade dos fatos é que escala 6x1 ser extinta goela abaixo é uma insanidade, é um absurdo, porque não vai funcionar. E não podemos deixar perder a oportunidade de discutir profundamente um tema para isso virar um tema eleitoreiro, para que as pessoas de direita ou de esquerda possam escalar em cima desse assunto. Eu prefiro, mesmo que o presidente tenha feito esse movimento, porque é efetivamente um as político e verdadeiramente sabe a hora de entrar e a hora de sair de um tema quente, eu prefiro este tom de agora, arrefecendo a situação e verdadeiramente tendo observações adequadas sobre o tema a partir de agora. 30 segundinhos, Eduardo. Faço minhas as palavras do empresário Bortoleto, que das suas empresas já tem a jornada 4x3. Eu já mandei o currículo. Fala, Marcelo. Eu que não sou empresário, sou totalmente contra, acho que esse tema tem que ser discutido. Sou contra a posição do Bortoleto e do Eduardo. Acho que esse tema precisa ser discutido, é a vida das pessoas. As pessoas que estão com saúde mental precisando de mais tempo. Então, é fundamental que esse tema seja discutido. Agora, o Lula escancara a hipocrisia. No discurso
pro chão de fábrica, né, pro grupo do MST e tudo mais, ele defende. Quando vai falar com o empresário, ele muda o tom. Se expressei mal, peço perdão ao Marcelo e ao público. E eu também. Eu concordo com o Bortoleto que o tema precisa ser discutido. Tem que ser discutido e adequadamente. Foi isso que eu falei. Não Eu pode entendi ser que o goela Bortoleto abaixo. foi contra. Exatamente. Entendi. Não, de maneira nenhuma. Então, perdão. Não sou contra, tanto que uso. Não pode ser goela abaixo. Temos uma unanimidade no Conversa de Redação desse sábado, então. Ponto final nosso Conversa de Redação, que teve Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e Leonardo Bortoleto. Agora, o Acirantão. Mais informações ao longo desse sábado, de hora em hora no Itatiaia Urgente, ou quando a notícia acontecer. O Conversa de Redação volta na segunda-feira, às 8h40 da manhã, com a segunda edição noite, sempre às 8 horas da noite. Bom dia para todo mundo, bom sábado!